Pessoal, na nossa dica cultural de hoje temos uma sugestão dupla para vocês, livro e filme A Garota Dinamarquesa, e quem vai dar essa dica é o aluno de jornalismo Felipe Melo. Felipe, seja bem-vindo a mais uma dica cultural. Obrigado, Larissa, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar primeiro, Felipe, do livro, né? O que mais te chamou a atenção e o que te levou a ler esta obra? Larissa, o que mais me chamou a atenção nessa obra, que foi escrita pelo David Ebershoff, foi justamente a questão de como se deu a relação deles, né, porque são dois artistas casados, como que se dá essa relação deles após a inserção de um terceiro personagem nessa história, que na verdade é o alter ego, né, de um deles, como se dá essa relação deles após essa afirmação dele enquanto uma outra pessoa, vamos dizer assim, né, quando ele assume de fato a identidade de Lily. Isso é o que mais me chama a atenção nesse livro. E a partir disso, que é um drama psicológico, vamos dizer assim, um pouco pesado, né, nesse sentido, a partir disso a gente vai ver como essa história se desenvolveu ao longo do tempo e como os dois administram essa situação bem diferente, né, porque o marido que era homem, vamos dizer assim, depois assume uma personalidade feminina, como que isso se dá, né, na relação dos dois. E em uma época que era muito difícil se aceitar e também fazer esse tipo de cirurgia que ele passou, né? Porque é um livro de época, uma história de época totalmente diferente, é outro contexto. Exatamente, ali nos anos das décadas de 1920, 1930, isso não era tão comum, não era tão divulgado, não era tão público como é hoje em dia, né? Então imagina só, hoje se as pessoas que ainda são trans passam por certos tipos de preconceito, por alguns tipos de violência, imagina naquela época, né, onde era muito mais difícil se falar disso, até porque não existia um conhecimento muito grande, nem estudos a respeito do assunto também, né? Muito interessante. E agora vamos falar então a respeito da adaptação cinematográfica. Um pouquinho da atuação dos artistas, o que você achou quando você assistiu o filme? O que mais assim, me despertou atenção na atuação do filme foi, de fato, Alicia Vikander, né, que ganhou inclusive o Oscar de atriz coadjuvante. Mas existe uma polêmica aí porque ela divide, na verdade, o protagonismo com o Ed Redmayne, né, que é a personagem, vamos dizer assim, o que deveria ser a personagem principal do filme, que interpreta a Lily Elbe no filme. Então, assim, de fato, a atuação da Alicia Vikander foi excelente, foi extraordinária justamente por conta da naturalidade e do posicionamento firme que ela deu para a personagem que ela interpreta, né? Que na verdade é a Gerda, que é a esposa do Einar Wegener. Vikander is just the most extraordinary talent, and she has this deep, visceral relationship with her emotions, and she challenged me and raised my game continuously. Finding an actress who could match Eddie scene to scene, beat for beat, was not easy, and I felt so fortunate that Alicia Vikander existed, because it's a pretty short list of actors in the whole world who could meet that challenge. Are you all right? Só que existe uma contra-crítica aí nesse sentido em relação à atuação do Ed Redmayne, né, que inclusive ganhou o Oscar ano passado com a atuação de Teoria de Tudo. Segundo alguns críticos, né, por exemplo, como o Pablo Vilaça fala aqui pra gente, uma análise crítica dele que eu achei bastante contundente, inclusive, ele diz que o Ed teve uma atuação muito técnica, né, de fato foi uma atuação que foi mais de fora para dentro do que de dentro para fora, ou seja, não houve uma incorporação da personagem, né. What was important for me was meeting men and women from the trans community and hearing about their lives and what they've gone through, and they've been so giving. Mas o Ed, em contrapartida, ele peca um pouco nesses excessos de maneirismos, né? Ou seja, às vezes ele tenta transparecer demais uma sensação ou uma emoção da personagem que ele interpreta, que é a Lily Elbe, isso acaba ficando um pouco exagerado ou artificial, que é a crítica que o Pablo faz nesse sentido. E Felipe, tirando o foco então da atuação desses artistas, fala pra gente um pouquinho sobre os dados técnicos do filme. Muitas críticas rolaram em torno disso, né? Qual foi a sua opinião ao assistir o filme? De fato, o filme, plasticamente falando, ele é muito bonito, justamente também por conta da locação. O próprio espaço natural em que o filme foi filmado é bastante bonito. Só que a crítica que existe em relação ao diretor do filme é que ele optou por planos muito fechados dos personagens também, então o foco muitas vezes, assim, o que era para dar a impressão de, sei lá, de aprisionamento, muitas vezes num sentido, num quadro de cena, acabou ficando uma coisa muito monótona o tempo todo, então com planos muito fechados nos atores,
as emendas das cenas também, né? A continuidade das cenas também ficaram como se fosse um amontoado de cena que foi colocado um ao lado do outro. Assim, isso numa análise muito técnica, mas como eu te disse, plasticamente falando, o filme é muito bonito. Só que esses encaixes de cena, às vezes, eram muito bruscos. Às vezes mudava de um plano de cena onde estava em um contexto e ia para outro completamente diferente, por exemplo. Isso é só uma das críticas, né? Eu acho que foi a que mais ficou evidente para quem gosta mesmo do cinema e quem aprecia isso. Mas, de fato, o filme é bem sensível, é uma locação muito bonita. Eu acho que nesse sentido foi um ponto positivo sim para o filme, apesar dessa outra crítica não tão positiva assim. Entendi, muito legal. E agora, com relação ao enredo da história mesmo, vamos voltar um pouquinho para o pessoal de casa, então, se não ficou muito claro. Então, era um casal de pintores. Isso. E né, no caso o marido, ele se descobre enquanto mulher. Isso. E como que se deu essa relação depois dessa descoberta? Larissa, a trama começa quando a Gerda pede para que o Einar coloque um vestido para terminar um quadro inacabado de uma modelo que ela havia começado a pintar. E nesse ato de colocar esse vestido, ele acaba sentindo uma coisa diferente, como se ele se identificasse com aquilo, como se aquele universo feminino meio que já tivesse incorporado nele. Ele sente isso, algo diferente ali naquele momento. Could you help me with something? You will not tell anyone about this. Hello there. We're gonna call you Lily. Então eles acabam entrando nessa brincadeira e a Gerda pede para que ele continue se vestindo e continue posando, e a Lily vem à tona, que é esse outro alter ego. Então esse start começa aí, nesses pedidos da esposa dele para que pose para ele, para que ela faça os quadros. Então a Lily vem à tona. Só que a parceria deles é muito grande. Mas isso, com certeza, vai interferir no casamento deles, porque a Lily passa a estar mais presente e o Einar mais ausente. Então isso gera uma crise na relação dos dois. I need my husband. I need to hold my husband. Então a Gerda, aos poucos, vai perdendo o marido, né, nesse sentido, mas acaba ganhando uma amiga. Aí a trama da história, o bacana da trama é justamente isso, nessa relação estreita. O que é de fato o amor? O amor é abrir mão de uma situação fixa ou, de fato, é deixar que o outro seja aquilo que ele realmente é, aquilo que ele quer ser, na verdade. Essa relação justamente de liberdade, de amizade, de amor entre os dois, que depois acaba sendo entre as duas, que dá a tônica do filme e também do livro, né, que diz que fala sobre essa história incrível que é a garota dinamarquesa. Muito legal, acho que o pessoal de casa vai adorar essa história, mas só para encerrar, Felipe, conta por que quem está ali nos assistindo vai ler este livro, vai assistir esse filme, qual que é a mensagem que essa pessoa vai levar? Eu acredito, Larissa, que a mensagem mais bacana que a Lily traz pra gente é justamente disso mesmo, da gente se esforçar pra gente ser quem a gente é, independentemente da época, de com quem a gente viva ou com quem a gente faça. Isso independentemente se a pessoa for trans, for homossexual, enfim, vale para todas as pessoas, né? E essa mensagem ela é reforçada nessa vivência dos dois, né? Tanto da cumplicidade da esposa com o marido e depois na amizade que eles passam a ter enquanto irmãos. O amor é isso, é deixar que o outro seja livre e amá-lo a si mesmo, né? É muito bonito, uma história que promete. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Unipan, a gente espera mais vezes. Eu que agradeço, Larissa, por mais essa oportunidade. Felipe, então valeu. Pessoal, fica a nossa dica, A Garota Dinamarquesa. Eu já vou me despedindo de vocês, um forte abraço. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá! In many ways, the film is an exploration of unconditional love, of how love can empower change. And the way Alicia plays it, she finds the strength in Gerda's journey. It's not so long ago we were married. You and me. You and Ina. I know it was Ina. But really, it was you.